Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000. E Só Mudanças. A rapidez que você precisa com o carinho que você merece. 3213-2222. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2014. Confira os seguintes destaques no Jornal Gerais de hoje. Caminhão perde o freio e capota na BR-135. E veja também, Rua São Pedro e São Paulo, no bairro Canelas, e Avenida Sanitária no centro, passam por reformas. Vai começar a última etapa do circuito TV Gerais Bicho do Mato de Raide. E uma entrevista ao vivo para falar sobre a superlotação dos ônibus do transporte coletivo de Montes Claros. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Gerais. Boa noite. Um caminhão tombou na BR-135 hoje à tarde. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista deste caminhão perdeu o freio e, ao tentar calçar as rodas, o veículo se desgovernou e caiu na ribanceira, indo parar neste local. O acidente não causou interferência no trânsito da rodovia. Felizmente, ninguém se feriu. Se nas estradas o perigo continua constante, na cidade a reclamação da população é do transporte coletivo. A maioria dos passageiros diz que os veículos estão lotados e são insuficientes para atender a demanda. Montes Claros tem 125 linhas de ônibus e aproximadamente 1.700.000 usuários por mês. Quem precisa utilizar o transporte público acredita que o número de veículos não é suficiente. Sempre cheios e lotados. E de que forma que isso atrapalha o senhor? Para entrar e sair. Sempre cheia. E já tem 30 minutos que eu estou aqui esperando uma e não chega. Está atrasado? Está atrasada. Então, sempre lotada assim. E o que a senhora acha que devia fazer para melhorar essa situação? Aumentar mais os ônibus, né? Colocar mais ônibus na praça, né? Essa dona de casa reclama da falta de educação de alguns passageiros, que não respeitam os assentos destinados aos idosos. Para ela, falta fiscalização. Acho sim que tinha que ter, né, fiscalização e cuidar mais dos idosos na lotação, né? Por causa que eu acho que o cobrador mesmo tem que falar com essas pessoas, né, para poder entender. Eles não entendem. A solução seria colocar mais ônibus, né, para circular e para que eles possam cumprir os horários. Porque a falta de horário faz com que os ônibus fiquem lotados, né? Para responder esse questionamento, nós vamos falar ao vivo com o repórter Carlos Alberto Júnior. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nairlan. Boa noite a todos. Antes da gente começar a nossa entrevista, só uma correção. Na reportagem, nós falamos que em Montes Claros existem 125 linhas, mas a verdade são 125 coletivos. Agora eu converso com Jaqueline Camelo, ela é a diretora executiva da ATCMC. Boa noite, Jaqueline. O número de coletivos em Montes Claros é realmente insuficiente? Bem, a frota operante hoje são 125 veículos. Né? Há um estudo por parte das empresas e com a MC Trans, a gente está aumentando em mais 8 carros no sistema, de forma que possa aliviar mais o transporte coletivo. O que a gente vem falando é que aumentar o número de veículos resolve? Ajuda. O que passa necessariamente para resolver a questão do transporte coletivo, que a gente considera como primordial, seria a prioridade, faixa exclusiva ao transporte coletivo. E já existe um projeto para a construção dessas faixas exclusivas? Bem, existe um projeto, né, um PAC, através da MC Trans da Prefeitura, onde contempla algumas mudanças, algumas alterações, de forma a atender à lei da mobilidade urbana. Outra reclamação dos usuários é com relação ao estado de conservação dos ônibus. Existe um projeto para a reforma dos veículos? Bem, não existe reforma, né? Existe, no caso das empresas de Montes Claros, uma substituição dos veículos. Chegaram agora 9 carros, está previsto até final de março, mais 19 veículos, um total de 28 carros que serão substituídos.
E, com isso, a idade média vai ficar em torno de, no máximo, 3 anos. Jaqueline, nós vimos na reportagem a reclamação da dona Maria de Lourdes Pereira, do bairro Santos Reis, que afirmou que alguns passageiros não respeitam a poltrona para idosos. Segundo ela, falta inspeção. A ATCMC faz fiscalização sobre isso? Bem, a gente faz algumas campanhas educativas, né? Mas as poltronas, né, que são destinadas não só aos idosos, como aos deficientes, portadores de necessidades especiais, grávidas, elas já vêm até marcadas pela fábrica. Então, o que a gente pede é uma acessibilidade por parte do passageiro, com o colega, com o ser humano do lado. Então, isso vai da pessoa, e a gente tem trabalhado muito isso. A gente está agora com o Jornal do Ônibus, né, que a gente está inserindo agora dentro dos coletivos, de forma a possibilitar uma interação maior, onde a gente vai estar falando dessas questões de educação. Olha, a telespectadora do Jornal Gerais, Isabela Silva, do bairro Dr. João Alves, reclamou da falta de paciência de alguns motoristas e cobradores na hora de dar informação sobre os coletivos, horário de ônibus. A ATCMC realiza capacitação ou treinamento com o público para lidar com o público? Bem, isso é uma preocupação, né, diária das empresas, tanto a Princesa do Norte como a Transmoc, a questão do atendimento ao público. Né? Tanto as duas, né, elas fazem treinamento, a capacitação durante o ano todo. Tanto é que a Transmoc tem a certificação ISO 9000, a Princesa tem os trabalhos de conscientização quase que mensalmente aí com os seus colaboradores. Na nossa reportagem, os passageiros reclamam também da espera. De que maneira a ATCMC trabalha para evitar os atrasos dos coletivos? Bem, a questão da espera é uma questão preocupante, né? Porque o nosso cliente, né, se ele esperar muito, acaba que ele vai procurar outra alternativa de transporte. Então, é uma preocupação, um monitoramento através da bilhetagem eletrônica, de forma a sanar isso. Mas o que acontece? Anteriormente, vamos dizer, uma linha, exemplo, Delfino Magalhães. Se antes a gente fazia com 60 minutos, hoje 1h20. Com isso, aumentou o tempo de viagem, diminuiu o número de viagens e, consequentemente, a oferta de serviço diminuiu também para o passageiro. Então, houve um prejuízo tanto para o passageiro como para a empresa. Então, o que a gente está trabalhando? A questão de monitorar o que causa atraso ao coletivo e buscar, né, juntar a prefeitura, aos órgãos públicos, uma forma de dar essa prioridade ao transporte coletivo. Agora, Jaqueline, com relação aos novos veículos, já existe uma data para aquisição? Bem, eu já disse que os 9 carros já chegaram, né? Agora 4 já estão circulando, 5 estão em fase de vistoria, está em fase de documentação, e os 18, né? Aliás, 19, vão estar chegando aí até março. E quem tiver sugestões ou reclamações sobre os coletivos, a quem procurar? Bem, a ATCMC tem um site, né, que é atcmc.com.br, onde também tem um espaço de reclamação, onde essas reclamações são tratadas, né, no espaço de 48 horas. A ATC encaminha para as empresas, onde ela tem que responder dentro de 48 horas, de forma que a gente dê um retorno para o passageiro. Quando você dá um retorno de uma reclamação, de uma sugestão, cria-se uma confiança, uma fidelidade ao transporte. O passageiro começa a acreditar que realmente as coisas estão mudando. Ok, Jaqueline, muito obrigado pela entrevista. E hoje, a produção do Jornal Gerais fez uma enquete no nosso site, tvgerais.com, com a seguinte pergunta: você acha que o número dos lotações em Montes Claros é suficiente para atender a demanda? 36,84% dos internautas da TV Gerais responderam que sim. Já 63,16% responderam que não são suficientes. Portanto, a maioria. Nairlan. Ok, Carlos, muito obrigado. Diante desse resultado da enquete aí, nós vimos que realmente há uma insatisfação por parte do passageiro, mas como foi dito pela gerente administrativa da TCMC, a compra dos novos ônibus, com certeza, Carlos Alberto, deve proporcionar mais melhoras. E depois do intervalo, você vai conferir que a Rua São Pedro e São Paulo, no bairro Canelas, e a Avenida Sanitária, no centro, estão passando por reformas. Toda a família
ela cuida e se cuida com amor, confiança e prazer. Indo onde você está, pronta quando você ligar. Nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. Chesmarri, Montes Claros Shopping e Centro. É da Só Mudanças? Eu queria fazer uma mudança. Na Só Mudanças você encontra profissionalismo, agilidade e, acima de tudo, segurança. Aqui sua mudança segue protegida para qualquer destino. Só Mudanças, a rapidez que você precisa com o carinho que você merece. Confira as vagas do Cine para esta quinta-feira. Uma vaga para auxiliar de costura, 3 para empregado doméstico nos serviços gerais, uma vaga para técnico em segurança do trabalho, uma para pizzaiolo, 300 vagas para operador de processo de produção e 5 vagas para bombeiro hidráulico, 10 vagas para pedreiro de alvenaria, 15 para pedreiro de acabamento, 6 para montador de estruturas metálicas, 1 para impressor serigráfico e 2 vagas para caldeireiro montador. O Cine fica na Rua Barão do Rio Branco, 852, próximo à Santa Casa. E depois de esperar por 25 anos, motoristas e pedestres podem encontrar mais uma opção para trafegar pela cidade. A Rua São Pedro e São Paulo, entre os bairros Vila Guilhermina e Canelas 2, está sendo ligada à Avenida Donato Quintino e vai facilitar a vida de quem precisa passar por aquela região. Obras a todo vapor. A rua que antes era sem saída está sendo desobstruída. Máquinas e operários trabalham desde o dia 21. Para este comerciante, a obra já deveria ter sido feita há muito tempo. Essa obra foi uma vitória aqui para os moradores do São Expedito e os bairros vizinhos, que essa rua aqui é uma veia para um coração, que é o shopping, a rodoviária, e estava parada. Agora sentimos um alívio de abrir essa rua aqui. Este local foi desapropriado em 1988, mas somente agora as obras foram iniciadas. A nova rua vai dar acesso a pedestres e motoristas a um grande shopping da cidade e também as rotatórias das avenidas Donato Quintino e Cula Mangabeira. Eu acho ótimo para a gente que vai valorizar muito as casas e tal. Só que o único contra que eu vejo é só o movimento que vai ter e tal, que a rua é muito sossegada. Mas fora isso, eu acho ótimo. A abertura foi excelente, porque diminuiu o fluxo de carros, era muito rato que saía desse lote e lixo, dava muito bicho, porque o caminhão de lixo conseguia entrar, mas não conseguia sair. Porque tem um bar na esquina e esse bar dava carros, né, nas duas mãos, então o caminhão de lixo ele não conseguia sair. E o lixo ficava aqui 2, 3 semanas. Os moradores realizaram até um abaixo-assinado, no qual 1.500 assinaturas foram colhidas. De acordo com seu José, a abertura da rua vai proporcionar também a valorização dos imóveis, além da melhora nos serviços públicos, como, por exemplo, a coleta de lixo. A princípio, né, um conforto para as pessoas que circulam por aqui mesmo, que pedestre, né? E também uma valorização para nossa rua, para os nossos patrimônios, né? E também para a própria cidade, né? Nós tínhamos problemas vários aqui de coleta de lixo. Mas esta moradora acredita que o local deveria ter sido destinado a outra obra, que priorizasse principalmente a tranquilidade da rua. Olha, a princípio eu gostaria muito que o pessoal tivesse reunido para fazer um condomínio, sabe? Um condomínio fechado. Mas a pessoa acha que tudo tem as taxas, né? E as pessoas pensam muito no que vai pagar e não pensam no conforto. Então não quiseram. Aí, em segunda opção, eu pensei numa praça
né, numa passarela, valorizando mais as pessoas, os pedestres, porque nós não temos um acesso tranquilo para pedestres e diminuir o fluxo de veículos. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, as obras devem ser concluídas no prazo de 30 dias. E os motoristas que trafegam pela Avenida Sanitária também estão enfrentando congestionamento na região próxima ao cruzamento da Rua Santa Maria. A causa tem sido o recapeamento da via. As obras de frisagem e recapeamento na Avenida Deputado Esteves Rodrigues têm provocado transtornos. Motoristas, ciclistas, motoqueiros e pedestres disputam espaço no local. O congestionamento tem deixado muita gente insatisfeita. Senhora, e muito, né? Pelo amor de Deus. É necessário também, né? Porque do jeito que estava é pior. É melhor estar fazendo isso aí do que do jeito que estava. Não é só que não, tem várias outras avenidas. A gente que é de fora sofre aqui com o pessoal do trânsito de Montes Claros, caótico. Isso aqui, o tanto de buraco que tem nas outras BR aí, nas outras avenidas aí. Logo aqui que o asfalto estava melhor, fica aí tumultuado aí, principalmente no final de expedientes aí, né? Muito lotado, muito ruim para passar aqui. Esta ciclista se arriscou entre os carros. Dificuldade também para seu Antônio atravessar a avenida. Tá difícil, muito difícil. Dá uma paralisação, tá ruim até para o pedestre. Um perigo, principalmente para as crianças, diz essa aposentada. Mas, segundo ela, este é o preço que se paga para a melhora. Muito difícil, a gente tem que passar geralmente só por sinal no semáforo, porque para passar aqui está muito perigoso mesmo, principalmente para criança ou para jovem entrar nas aulas agora, né? Então tem que ter o maior cuidado possível. Já era perigoso antes com essa obra, mas a obra é para melhoria, né? Então a gente tem que tolerar um pouco. Segundo a assessoria da Prefeitura, o serviço prossegue em direção à Avenida João 23 e à Avenida Dulce Sarmento. O objetivo é terminar a obra antes que a chuva retorne. Confira agora, então, como fica o tempo nesta quinta-feira em Montes Claros. A previsão para esta quinta-feira é de tempo aberto em Montes Claros, conforme o Instituto CEMIG PUC Minas. Os termômetros devem variar entre 22 e 28 graus. A umidade relativa do ar deve chegar aos 48%. E depois do intervalo, confira a contagem regressiva para a última etapa do Circuito TV Gerais Bicho do Mato de Raide. É da Só Mudanças? Eu queria fazer uma mudança. Na Só Mudanças você encontra profissionalismo, agilidade e, acima de tudo, segurança. Aqui sua mudança segue protegida para qualquer destino. Só Mudanças, a rapidez que você precisa com o carinho que você merece. Toda a família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer, indo onde você está. Pronta quando você ligar, nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. E no programa Fala Doutor de hoje, Afonso Mendes entrevista o cardiologista Rosenberg Medeiros. O programa vai ao ar logo mais às 8 da noite. Escovar os dentes corretamente é fundamental para a saúde. O problema é que muita gente não dá a devida atenção a esse hábito. Quem tem criança em casa sabe, escovar os dentes é uma tarefa que exige paciência e supervisão de perto. Na casa de Manuela são 2 meninos, Arthur de 8 anos e Luca de 6. Por mais dedicada que a mãe seja, algumas dúvidas ainda aparecem na hora da escovação. Levamos a dentista Fabiana Xavier para ajudar na escovação dos pequenos. A gente vai virar a escova para a gengiva, na direção da gengiva. Fazer movimentos de bolinhas ou de cima para baixo. A turma aprendeu que para os dentes bem escovados são necessários pelo menos 2 minutos. Outra questão esclarecida foi referente ao creme dental e a escolha do enxaguante bucal. O dentista ele vai te dar um indicativo se aquela criança está precisando de um suplemento extra de flúor ou não. Tá? Porque é um suplemento extra.
A pasta de dente, o mais importante é você observar se ela contém flúor, porque o flúor é o ativo que vai realmente proteger o esmalte dos dentes. E onde devemos guardar as escovas? Se você guardar na parte externa de um banheiro, você colocar uma capinha que também tenha furos para que essa umidade venha se secar e não venha proliferar fungos e bactérias. A dentista falou também sobre as novidades do mercado. Aqui tem um painel, quando você liga essa escova, ela já dá um temporizador de 2 minutos e separa em 4 partes da escovação, que seriam os 4 lados da boca. Mas como nem todo mundo tem acesso a esse tipo de produto, valem as regrinhas básicas. O seu dentista ele pode te orientar uma escova mais barata, mas que seja funcional para você, para os seus dentes, para a sua anatomia de dente. E uma pasta de dente que contenha flúor, que é o mais importante, e usar o fio dental uma vez ao dia. Lições que os meninos aprenderam direitinho. Eu aprendi que é o correto escovar dente para a gente encurvar, não ser reto, escovar de cima para baixo, porque antes eu fazia isso assim, ó. Agora o esporte. Nesse fim de semana vai ser realizado o circuito TV Gerais Bicho do Mato de Raid. Muita adrenalina e emoção esperam os participantes, que vão percorrer mais de 70 quilômetros de muita poeira e dificuldade. Neste sábado, a adrenalina vai rolar solta na etapa final do circuito Bicho do Mato de Raid. Jipes, picapes, motos e até quadriciclos vão dar um show de manobras em mais de 10 comunidades próximas da região. 98 quilômetros para motos, que essas motos estão divididas em 3 categorias: sênior, júnior e novatos. Para os carros serão 95 quilômetros, que também está dividida em 2 categorias: picapes e jipes. E nós ainda vamos ter uma prova de passeio para os quadriciclos. Para aqueles que adoram aventura e ainda aproveitar para desfrutar da companhia dos amigos, ainda há tempo para se inscreverem. As inscrições elas podem ser feitas, as reservas, pelo site www.bichodomato43.com ou ainda pelo e-mail fausio@yahoo.com.br. O valor é de R$ 60 por veículo para as caminhonetes e jipes e motos. Para a questão dos quadriciclos, como eles vão só passear, a inscrição para essa galera é R$ 30. Então, fica a dica para os gaioleiros de plantão. Já que o importante é competir, você não vai ficar de fora, vai! A largada vai ser no próximo sábado, às 10 da manhã, num posto da Avenida Sanitária. A chegada está prevista para 5 horas da tarde. Foram abertas as inscrições para o projeto Montes Claros Olímpica. As informações com a repórter Anne Muriel Martins. O ano letivo nas escolas municipais já começou e, com isso, os alunos com idade entre 8 e 14 anos terão a oportunidade de participarem do programa Montes Claros Olímpica. Aqui ao meu lado, quem dá mais informações é o diretor da Secretaria de Esportes, Rogério Santana. Rogério, como surgiu essa ideia do Montes Claros Olímpica? Bem, o principal objetivo, né, é a gente aliar a educação ao esporte, com o esporte de qualidade, onde possamos não apenas, né, inserir recreativamente, mas com metas, como o nome já diz, o Montes Claros Olímpica, que tenha metas olímpicas, para daqui a alguns anos a gente ter uma geração esportivamente capaz. Tá certo. Quais são as modalidades que os alunos vão ter oportunidade de realizar? Bem, nessa primeira fase do trabalho, nós teremos oferecendo as modalidades coletivas de basquete, vôlei, handebol, futsal e futebol de campo. Certo. E de que maneira, né, este programa Montes Claros Olímpica contribui no desenvolvimento da criança e do adolescente?
Bem, o esporte por si só ele já tem vários conceitos, preceitos que servem, né, no desenvolvimento da criança. Porém, o nosso objetivo é captar cada vez mais cedo as crianças, né, com essa faixa etária de 8, 9, 10 anos, para que mais cedo ela seja inserida dentro de uma filosofia esportiva, auxiliando assim no dia a dia dela, podendo ter uma rotina entre estudo e escola. Os alunos que participam é de 8 a 14 anos. As inscrições podem ser feitas onde e vão até quando? Bem, as inscrições elas serão feitas, estão sendo feitas na Praça de Esportes, lá na Secretaria da Praça de Esportes, no horário comercial, né, de 8 até às 18 horas. Todos os alunos da rede municipal, eles têm prioridade na inscrição, mas está aberto a toda a população de Montes Claros que tenha o interesse em participar. Quais são os documentos necessários, Rogério? Bem, os documentos da criança, né, uma certidão de nascimento, quem já tem identidade, levar a identidade, né, e um comprovante da matrícula escolar para comprovar a sua relação com a escola. Os núcleos que irão funcionar nesse primeiro momento vai ser na Praça de Esportes, no Ana Lopes, né, e daqui a mais algum tempo no Ginásio Poliesportivo. É uma oportunidade também de descobrir novos talentos na nossa região, não é isso? Isso, a gente está apostando muito que iremos formar uma geração, estamos com os professores, todo o efetivo da Secretaria de Esporte está empenhado nisso, acreditamos aí que vamos ter, assim, já temos, né, alguns talentos e descobrir novos talentos para no futuro aí ter Montes Claros representado até nas Olimpíadas. Muito obrigada pela entrevista, Rogério. Anne Muriel Martins para o Jornal Gerais. O Jornal Gerais fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h30. Eu espero você. Até lá. Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 32214000. E Só Mudanças. A rapidez que você precisa com o carinho que você merece. 3213-2222.